Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder contar com você, com a sua audiência, você que sempre nos prestigia, estar conosco todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, e você já sabe, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé, uma palavra de alegria, uma palavra que vai alcançar a sua alma. Também trazendo as informações da nossa igreja. Você sabe, a nossa igreja fica ali na Avenida Jerônimo Câmara, número 1080, bairro de Nazaré. Um endereço muito fácil, um templo muito confortável e um amplo estacionamento para o seu conforto. Olha, nós estamos ali de braços abertos, esperando a você e toda a sua família. Todo domingo, queridos, a partir das 9h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E este trabalho, ele é voltado para a criança, adolescentes, jovens e adultos. Temos classes especiais voltadas para cada faixa etária. E à noite, o nosso grande culto de celebração, 18 horas até as 20 horas, não só na nossa sede, mas em todas as congregações espalhadas nos mais diversos bairros da nossa capital, também no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba. Olha, querido, você já sabe, toda quinta e sexta-feira nós temos um quadro muito especial que é o Estudando a Bíblia na TV. É o tema que temos toda quinta e sexta-feira, voltado para estudar a lição do próximo domingo. Estamos estudando sobre o tabernáculo. E já conosco aqui no estúdio, os pastores Arnaldo Oliveira e pastor William Rodrigues, eles que são diretores da nossa escola bíblica dominical, que já vão cumprimentar os nossos queridos telespectadores. Pastor Arnaldo, mais uma vez juntos aqui para compartilhar da palavra de Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliseu, paz do Senhor, pastor William. É sempre um prazer muito grande retornar a esse lugar e para esse estudo da escola bíblica dominical, estudo é muito importante e os nossos professores e alunos que estão nos assistindo, nós queremos cumprimentá-los também com uma boa noite de aprendizado em nome de Jesus. Muito bem, pastor William, mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus aqui nessa lição tão especial, né, Pai do Senhor? A paz do Senhor, pastor Eliseu, a paz do Senhor, pastor Arnaldo. Grande alegria estar aqui também com os irmãos, mais uma vez, compartilhando mais uma lição da escola bíblica e que o Senhor possa estar falando ao seu coração nesta noite, através desse estudo maravilhoso da sua santa palavra. Muito bem, queridos, hoje nós vamos estudar mais uma lição sobre o tabernáculo, né? Estamos estudando, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E a semana passada estudamos sobre a bacia, E hoje mais um componente do tabernáculo, que é as cortinas do tabernáculo. Um tema bem interessante, nós vamos estar aqui comentando com os nossos professores, nossos pastores, eles que vão estar dizendo para nós o que são essas cortinas, ou o que eram, estas cortinas, o que significava, o que é que ela representava, qual a simbologia dela para nós, qual o ensino que podemos tirar destas que foi, sem dúvida nenhuma, um aspecto muito interessante do tabernáculo. Você vai receber orientações e ensinamentos muito especiais e interessante, querido, que tudo isto está no Antigo Testamento, lança a luz, representa, simbolicamente, a pessoa e o sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos entender, vamos estudar as cortinas, e aí talvez o tema fique assim meio solto, mas você vai ter um entendimento
a partir da explicação aqui dos nossos professores, tá? O tema da lição, que é a lição número 6, do próximo domingo, né, as cortinas do tabernáculo. O texto áureo diz o seguinte, está lá no capítulo 10, verso 11 da primeira carta aos Coríntios. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. O nosso texto áureo diz assim, olha, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. E aí temos um objetivo específico bem interessante, queridos. Nós vamos classificar a cobertura e as cortinas do tabernáculo, vamos descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo e ainda expor o significado simbólico das cores e das cortinas do tabernáculo. Nós vamos começar com a primeira pergunta aqui com o pastor Arnaldo, uma pergunta bem pertinente. Qual a importância do estudo sobre as cortinas do tabernáculo e o que podemos aprender desta realidade aqui? Pastor Arnaldo, nós estamos aqui em um tema bem especial, né? Estamos estudando os utensílios, né? Os móveis, e agora estamos aí vendo a cobertura do tabernáculo, e aí começa aí com essas cortinas aí. Qual o significado, qual a importância, não é, pastor? É verdade. Então, o estudo do tabernáculo, ele é importante, porque tudo tem um significado, né? As cores, a dimensão, o material que é usado, tudo tem um significado. E quando estamos estudando agora, nessa lição a respeito das cortinas, é muito importante, porque Deus começou a construção do tabernáculo com as cortinas. Né? Interessante, ele começou com as cortinas, está no texto bíblico em classe, quando ele disse, eu, tabernáculo, farás de 10 cortinas de linho fino, tocido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. Então, Deus começou, isso aí já mostra a soberania de Deus. As cortinas foram mencionadas antes das tábuas que elas iriam cobrir, né? Então, veja que Deus decide as coisas. Podemos aprender muito com essa lição, porque além da soberania de Deus, aprendemos também que aquela habitação do Senhor, e foi desejo dele, partiu dele, né? Ele tomou essa iniciativa de habitar com os pecadores. Isso aí era necessário que começasse por ele, essa iniciativa começasse por ele, porque a palavra de Deus diz assim, que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, desde que não haja no homem nenhuma perfeição, o homem é falho, é pecador, os seus pensamentos é só para o mal, e agora Deus resolve criar uma habitação para habitar com o homem. É claro que ele iria, a primeira coisa que tinha que acontecer, que ele não ia abrir mão da sua graça, né? Nos alcançar com a sua graça. E tudo isso nós vamos ver nesse estudo sobre as cortinas, porque foram 2 cortinas que descreve aqui a leitura bíblica em classe, né? 2 cortinas descreve no capítulo 26, de 1 a 14. Porém, diz aqui, uma era de linho fino tocida e a outra de pelos de cabra. Então, nós vamos estudar essa lição e vamos aprender muito o seu simbolismo. É importante porque tudo apontava para Jesus. E as cortinas, ela aponta para o caráter de Jesus. Deus manda fazer as cortinas de linho retorcidos, estufa azul, púrpura e carmesim. E o linho retorcido simboliza a justiça. O termo aqui, no sentido de ser justo, aquele que é justo. O linho retorcido aponta para alguém que havia de ter uma natureza perfeita. E quem seria esse
a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele seria encontrada a retidão desejada por Deus, né? Então, ele é o principal elemento que apresenta, que preenche todas essa exigência da parte de Deus. Então, o linho torcido das cortinas do tabernáculo também representa a humanidade perfeita de Jesus, né? Ele, como homem, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele passou por todas as provas que o homem passa. Ele se tornou homem, como diz lá no livro de João, capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio passar e provar e conhecer a natureza humana. Então, isso é muito importante. E quando se entra no tabernáculo e vê as cortinas de linho retorcidas, com fios de azul, púrpura e carmesim, era ver pela fé toda a beleza que estaria presente no segundo homem. O primeiro foi Adão, o segundo homem quem? Jesus, perfeito. O azul é a cor celestial, símbolo do céu. E os fios de púrpura entrelaçados naquela cortina tornou-se o símbolo da realeza. Jesus é rei, ele é nosso rei, é o rei dos reis. Então é muito importante. A púrpura é um tecido raríssimo, né? Que só a nobreza podia usar esse tecido. E Jesus, e aqui representado como nosso rei, que usa todos esses termos. Os fios carmesim, agora sim, já mostra o escarlate, tornaram-se símbolo do sofrimento, né? Na cruz do Calvário. O carmesim é obtido mediante o esmago de um molusco. Ali mostra também o lado onde Jesus foi dilacerado por nós na cruz do Calvário. O seu sangue foi vertido. Então, tudo tem um significado. Somando o azul, a púrpura, o carmesim, apresenta Jesus como Filho de Deus e como Rei sobre todas as coisas, mas que deveria seguir o caminho da cruz para realizar a redenção da humanidade. Então, é muito importante estudar a respeito de todo o tabernáculo, de todos os detalhes, né? Que, como estudamos hoje sobre as cortinas, vamos aprender muito, ainda temos muita coisa para estudar dentro no significado das cortinas. Muito bem, querido. Você que está ligado conosco, não é? Você vá anotando aí essas observações que estão sendo feitas, não é? E é muito importante que no domingo, você que é professor, quem sabe você é aluno, você tem a oportunidade de ir lá na escola bíblica dominical, tirar as dúvidas também com o seu professor ou com o seu aluno, não é? E trazendo também mais subsídios. A nossa lição, ela de certa forma é um esboço, onde ela resumidamente tem alguns detalhes importantes, mas o nosso estudo aqui, a intenção é trazer maiores informações, mais subsídios para cada momento que nós temos, né, de compartilhar com você, tá bom? Mas olha, nós estamos aqui com o pastor William, ele vai ainda voltar um pouco sobre esta condição aqui, pastor, dessa definição, que seriam realmente, né, o pastor estava comentando aqui, o que seria essas cortinas, qual a finalidade, qual o propósito, o que é que Deus tinha com a realidade dessas cortinas. Amém, pastor. Interessante. Nós vemos aqui no nosso estudo de hoje que a palavra-chave é cortina. Então, eu queria trazer uma definição dessa palavra. Mas antes, interessante aqui no estudo de Êxodo, é a forma como Deus apresenta a ordem das coisas, né? Aqui em Êxodo, a descrição do tabernáculo começa com o interior. Isso do ponto de vista de Deus. É Deus que começa a trazer essa visão do interior do tabernáculo para fora, né? E aí, por assim dizer, né, depois ele vem falando, claro, do exterior. Então, é importante
o professor esclarecer também ao aluno, né, que haviam cobertas também na entrada do tabernáculo, como também ali na cerca que separava o tabernáculo do arraial dos filhos de Israel, né? Então havia separação do santo e do profano, vamos dizer assim. Mas o objeto do nosso estudo aqui é a cobertura do tabernáculo, né? Onde ficava no interior o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós estamos estudando essa cobertura, essas cortinas, né? E também ter o cuidado que, às vezes, quando a gente fala em cortina, né, alguém pode pensar que a gente está falando do véu, né, ou dos dois véus que existiam dentro do tabernáculo, dentro da tenda do tabernáculo. Alguém pode achar que se trata do primeiro véu, que fica na entrada do santo lugar, e o segundo véu, que fica separando o santo do santíssimo lugar. Isso nós vamos ainda estudar nas próximas lições, tá certo? Bem focando hoje a cobertura do tabernáculo, como também aqueles tecidos que formam a cerca, que cerca o pátio do tabernáculo ali, né? Então, a expressão que aparece aqui no hebraico é erriar, né, que significa tecido, também pode significar véu ou cortina, tá certo? Então, essa é a definição da palavra no hebraico, de cortina, que aparece no texto que estamos lendo aqui em Êxodo capítulo 26. Bom, por que eu puxei assim esse assunto no início, falando sobre, do ponto de vista do próprio Deus, a forma como Deus apresenta para os trabalhadores, para Moisés, a forma de fazer o tabernáculo. Ele apresenta de dentro para fora primeiro. Por que isso? Porque a nossa lição está, o comentarista, ele achou por bem fazer ao contrário. Ele colocou na perspectiva de fora para dentro, ao contrário. Mas nós estamos aqui, isso é para entendimento do professor que está nos assistindo, né, dos irmãos que estão nos assistindo. Então, nós estamos trazendo informações de dentro para fora, como está no texto de Êxodo, capítulo 26, tá certo? Então, o próprio Deus começa desse princípio, tá ok? E a primeira coberta que nós estamos estudando, que é a coberta interior, existiam 10 cortinas que formavam em uma só, né? Existia 5 de um lado, 5 de outro, e eram presas em colchetes de ouro, tá certo? E elas eram divididas em duas partes. As cortinas internas eram feitas com tecidos delicados, de cores vibrantes e com a modelagem divina, né? Então, tudo isso estava fora do alcance de vista do público. Quem tinha essa visão interna era apenas o sumo sacerdote que entrava no Santíssimo Lugar, né? Então, é essa visão que nós estamos trazendo aqui, de dentro para fora. É interessante também que nós estamos lendo o texto de Êxodo 26 e pode alguém achar que são apenas 10 cortinas, como inicia aqui o versículo 1, quando diz: faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido, e assim vai. O versículo 2 também cita 10 cortinas, mas, na verdade, lá no versículo 9, continuando, se observar bem, o versículo 9 vai falar de mais uma cortina, né? Aqui, ó, junte 5 cortinas para formar uma cortina longa, e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa, no segundo conjunto de cortinas,
E aí ele vai detalhando o tamanho. Por que isso? Ele fala de uma sobra de 90 centímetros. Essa cortina, uma era 5, outra vinha 6. A sexta vinha cobrindo aquelas outras e sobrando para que protegesse, cobrisse aquelas 10. Né? Então, é importante notar isso, que eram 11 cortinas ao todo. E estas cortinas, elas formavam todo o forro do teto do tabernáculo, ok? Então, podemos, assim, tirar uma leitura, vamos dizer assim, espiritual, ver nessas cortinas profundos ensinamentos com respeito à natureza de Cristo, do nosso Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi o Verbo de Deus, se fez carne, e diz o texto lá em João, nós vamos ler aqui, para nós concluirmos essa primeira fala, João capítulo 1, e o verso 14, né? Diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, quer dizer, o Verbo se fez carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, diz aqui o texto que Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós, fazendo referência do tabernáculo construído por Moisés no deserto. Então, essa frase aqui, querido, naturalmente sugere que o seu corpo, né, o seu corpo humano foi a tenda, né, ou o tabernáculo em que o seu espírito habitou. E Jesus muito fez referência a respeito disso em seu ministério. Ele disse sobre o tabernáculo, ele falou sobre o seu corpo, se referindo à sua morte e ressurreição. Ele disse que podia destruir aquele templo, né? Mas que ele levantaria em 3 dias. E eles se assustam com aquilo, né? Mas Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, que viria a morrer, mas viria a ressuscitar no 3º dia. Jesus estava referindo-se a ele como habitação do Espírito Santo e também trazendo uma referência ao que viria a acontecer depois, quando a igreja fosse formada, quando o Espírito Santo descesse, né, sobre a igreja, fazendo-se nós também tabernáculos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, como somos hoje. Muito bem, queridos, nós estamos aqui na Escola Bíblica, na TV, e você está ouvindo hoje um tema bem especial, não é? Que é mais um objeto do tabernáculo, que é o trimestre que estamos estudando sobre todo o tabernáculo. Nós estudando todos sobre os móveis, os utensílios e agora a cobertura do tabernáculo. E é interessante que ela tem vários materiais, né? Isso chamado de cortina, essa cobertura, não é, feita de pele de cabra, ou pelo, né? ou alguma tradução de espelho, de carneiro também, e termina com o texugo. Pastor Arnaldo, nós já estamos caminhando para o final, mas já pode deixar essa pergunta aí para explorar mais no próximo programa. Mas qual o simbolismo, né, destas cortinas internas e externas? Que simbolismo traz isso aí? Porque com certeza esses 3 ou 4 materiais e com essa coloração, isso tem todo um significado, toda uma importância. Isso não foi por acaso. Aliás, a última cobertura, que é, né, de pele de texugo, por assim dizer, não é? Ela é uma coisa, de certa forma, sem beleza. Né? É verdade. É importante observar que no próprio contexto aqui da leitura bíblica, nós temos aqui 2 situações. Né? Do primeiro versículo aqui do capítulo 26,
do primeiro versículo ao versículo 6, ele vai descrever o tabernáculo, até o versículo 6. No versículo 7, aí vamos ler aqui. O versículo 6, ele começa dizendo: e o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, tocido, e pano azul e púrpura e carmesim, com querubins farás de obra esmerada. Mas no versículo 7, ele vai falar da tenda. Aí já é diferente. Farás também cortinas de pele de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas os farás. Então existia duas coisas. Existia o tabernáculo e a tenda que protegia o tabernáculo. Está entendendo? Exatamente. Então são duas coisas distintas. Distintas, é verdade. Está bem claro aqui. Então, quando a gente observa isso, vê que as peles de cabras faziam parte da tenda, né? E as cortinas de linho faz parte do tabernáculo. Então, aquilo que a cortina de linho fino, torcida, significa, é fundamental para o somatório do tabernáculo. Por quê? As cortinas não fazem parte do tabernáculo, mas são o tabernáculo. As cortinas de linho torcida é o tabernáculo. As outras cortinas fazem parte da tenda que protegia do vento e pele. Isso tem um significado muito grande, pastor. Não tem tempo mais para a gente falar sobre isso, certamente vai ficar para o próximo programa, mas é muito importante estudar essa parte, porque, como diz, por dentro era só beleza, era o tabernáculo propriamente. Tabernáculo é santuário, entendeu? E tenda os homens daquela época, os nômades, eles viviam em tendas. Era muito comum ter tendas até luxuosas, né? Com repartições, conforto, mas o tabernáculo era um santuário, onde ia morar Deus, o soberano, Deus do céu e da terra, com a sua criatura. Então, vamos ver isso certamente no próximo programa, pastor. Não dá mais. Dá não, mas vamos deixar essa pergunta aqui no ar, já para amanhã, que vamos voltar, né, com o pastor Arnaldo, com o pastor William, voltando a esse assunto que, sem dúvida nenhuma, ele agora começa a ficar mais palpitante, né? O pastor ele estava explicando aqui numa perspectiva, mas agora nós vamos ver, na verdade, a aplicação. Aliás, a Bíblia toda, querida, a Bíblia toda, ela, a gente tem sempre dito, não é a história pela história. Se contar o fato, o relato bíblico, ele vai ficar simplesmente como um fato histórico, mas aquilo que representa, o que significa e o que isso serve para nós hoje. E aí, a partir do próximo programa, nós vamos ter esse entendimento de todas essas cortinas, de todas essas cores e o que isto representa na pessoa de Cristo, tá bom? Olha, eu quero já agradecer aqui o pastor Arnaldo, o pastor William, pela participação, e amanhã vamos estar de volta, né? Amém. Com a bênção de Deus, vamos estar aqui juntos? De Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, querido, eu quero agradecer a você que sempre tem nos dado a alegria, desculpa, de estar conosco, de estar participando conosco deste programa que tem sido, de fato, uma bênção, e temos aprendido muito aqui. Somos 2 professores preparados para ministrar, tá bom? E estamos lá na igreja esperando você para estarmos juntos adorando ao Senhor. Até amanhã, no próximo programa com a bênção de Deus.